publicados antes. Na realidade, ele tinha uma coletânea de artigos, o Best Business Crime Rating of the Year, de 2002, e uma coletânea também dos diversos artigos dele na coluna The Financial Page do The New Yorker. Sobre o livro, né, a estrutura do livro. Qual é a ideia central do livro A Sabedoria das Multidões? Sob circunstâncias corretas, grupos são impressionantemente inteligentes e frequentemente mais inteligentes do que as pessoas mais inteligentes em seu interior. Ou seja, a média do grupo consegue ser mais inteligente do que as pessoas mais inteligentes, do que especialistas que eventualmente façam parte desse grupo. Essa é a ideia central do livro. Isso não quer dizer que não possa ter um ou outro especialista, uma ou outra pessoa não especialista, que não tenha uma resposta melhor para um determinado problema dentro do grupo. Mas, na média, o grupo vai ser melhor. Mesmo que a maioria das pessoas não seja especialmente bem informada ou racional, ainda assim o grupo vai conseguir ter uma decisão coletiva sábia. Essa é a ideia central do livro. Na verdade, o livro está estruturado em 12 capítulos, onde os 6 primeiros capítulos ele vai traçar a teoria em cima da sabedoria das multidões, né? Como é que ele chegou a essa conclusão. E os outros 6 capítulos, do capítulo 7 em diante, ele vai trabalhar alguns estudos de caso, vai usar alguns exemplos para mostrar essa sabedoria das multidões. Então, na primeira parte do livro, que é a parte teórica, o que acontece? Ele vai trabalhar 3 tipos de problemas. Ele diz que existem 3 tipos de problemas que a multidão pode resolver, que são problemas cognitivos, aqueles que têm ou terão uma solução definitiva, por exemplo, o resultado de um jogo de futebol, o resultado de uma partida de golfe e assim por diante, né? Então ele vai chegar a uma conclusão. Problemas de coordenação, como coordenar seu comportamento com outros, né? Isso a gente pode ver, por exemplo, quando a gente está acessando um metrô, diversas pessoas saindo, diversas pessoas entrando num carro de metrô, problema de coordenação. E problemas de cooperação, que é o desafio de levar pessoas desconfiadas e egoístas a trabalharem juntas. É o caso de cientistas fazendo pesquisas, né, que se eles compartilharem a informação, talvez eles sejam mais bem-sucedidos, mas ao mesmo tempo, se compartilhar a informação, quem é que vai descobrir primeiro? Então esse é um problema de cooperação. Ainda dentro da parte teórica, da parte de fundamentação sobre a sabedoria das multidões, ele diz que existem 3 condições, né, na verdade 4 condições que são necessárias para que a massa seja sábia, que é a diversidade, a independência e a descentralização. Na sequência dos capítulos a gente vai falar um pouquinho melhor, né? Ele fala um pouquinho melhor sobre isso. E a segunda parte do livro, ele trata então de alguns estudos de casos, que são formas diferentes de organizar as pessoas dentro de um grupo, e quais são os resultados disso, como é que essa inteligência coletiva floresce ou afunda, ou fracassa também. E aí ele cita exemplos relacionados ao tráfego, exemplos relacionados à ciência, a equipes, a empresas, a mercados e a democracia. Bom, a sabedoria das multidões. O que ele fala no primeiro capítulo? No primeiro capítulo ele começa a traçar o conceito do que é essa sabedoria das multidões. Então os membros do grupo não conversam entre si para chegar a um determinado resultado. Nem trabalham junto no mesmo problema. Eles trabalham no mesmo problema, mas não em conjunto. Na realidade eles não se comunicam, né? As avaliações são individuais. É a percepção, é o conhecimento, é a experiência de cada um que está sendo usada para chegar àquela sabedoria coletiva. A estimativa do grupo não é necessariamente melhor do que aquelas de determinadas pessoas dentro do grupo, determinados especialistas ou não especialistas. Em muitos casos haverá algumas pessoas que vão conseguir um resultado melhor. Ele cita diversos exemplos para poder consolidar essa teoria dele, né? Um dos exemplos que ele cita, mais simples ali no início, é a experiência do pote de jujubas. Foi um professor, não me lembro exatamente se de sociologia ou psicologia, que resolveu fazer uma experiência, pegou um pote cheio de jujubas, numa sala de aula, colocou em cima da mesa e pediu para os alunos, individualmente, cada um dizer quantas jujubas tinham no pote. E tirou a média. No pote tinha 850 jujubas. O grupo chegou à conclusão que tinha 871 jujubas, sem nenhuma informação extra. Só com a experiência deles ali, só com a visibilidade deles, tá? Então esse é um exemplo que ele usa para citar, para falar da sabedoria das multidões, né? Tem vários exemplos. No capítulo inicial, introdutório, ele fala também de uma feira de agropecuária, onde o pesquisador fez uma pergunta para as pessoas que estavam visitando a feira sobre o peso de um determinado boi, pecuaristas e não pecuaristas, né? Não me lembro exatamente o peso, mas tipo,
boi tinha 552 quilos e o grupo chegou a uma média de 560 e poucos quilos, né? Chegou muito próximo, mesmo sem ter experiência. Tá? Então ele diz que existem aquelas 4 condições para que o grupo, para que a massa seja sábia. Descentralização é uma delas, independência, diversidade e agregação. Diversidade de opiniões. A informação tem que ser impessoal, mesmo que excêntrica, ou seja, não tem o mesmo viés. As pessoas não precisam ter o mesmo viés, não precisam enxergar as coisas da mesma forma. Né? Na realidade, o que a massa vai conseguir dar de informação é a média, né? Sobre um determinado resultado que ela está buscando. O grupo tem que ser independente também. As opiniões das pessoas não podem ser influenciadas. Uma não pode influenciar a outra. E aí ele fala mais adiante que a sabedoria das multidões é mais difícil de ser conseguida num pequeno grupo, exatamente porque existe um potencial de influência de um nos outros de uma forma mais direta. Descentralização. Descentralização leva à especialização, então eu consigo trazer alguns especialistas e consigo trazer um conhecimento localizado, conhecimentos diferentes. E agregação, que é um mecanismo para a gente poder transformar avaliações individuais em sabedoria coletiva. Então, qual é o mecanismo que a gente pode usar de agregação? A massa tem uma imagem quase completa do mundo em seu cérebro coletivo. Então, essa é uma figura que ele traça. É como se a massa fosse um grande cérebro e ela tem uma visão bastante completa de como o mundo funciona. Na maioria das coisas, ele diz que média é mediocridade. Na tomada de decisões, frequentemente é excelência. Ele não invalida a tomada de decisões por especialistas. O que ele diz é que existe a tomada de decisões, que pode ser feita por especialistas, mas que a massa não especialista também pode chegar a conclusões tão sábias quanto os especialistas. Um outro exemplo que ele cita é que o Google, né, o Kleber até já falou do Google, é baseado na sabedoria das multidões. Na realidade, o PageRank, que é um grande segredo do Google, né, como é que eles determinam quais são as páginas que vão aparecer primeiro no sistema de busca deles, tem por trás a sabedoria das multidões. Ué, os mais acessados vão subindo? Não é tão simples assim. Isso é o que a gente sabe, isso é o que a sabedoria popular, vamos dizer assim, percebe, né? Que quanto mais links, quanto mais acesso, quanto mais indicações para aquela página você tem, mais você vai aparecer em cima, mas não é só isso. O que eu sei, né? Não é só isso. Tá? A diferença que faz diferença, o valor da diversidade. Então agora ele começa em cada capítulo discorrer sobre aquelas características que são importantes para que a massa seja sábia. Né? Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre diversidade, né? Tem que existir diversidade na coletividade. Se você tem um conjunto variado de soluções possíveis, faz diferença ter um grupo variado de tomadores de decisões. A diversidade, tanto conceitual quanto cognitiva, de conhecimento, é especialmente importante em pequenos grupos de organizações formais. O que é uma organização formal? Uma empresa, né? Onde as pessoas acabam se influenciando. Tá? Então é aquilo que eu falei antes, que ele alega que em pequenos grupos a sabedoria das multidões é um pouco mais difícil de ser obtida. Não é impossível, é só um pouco mais difícil. Eu tenho que entender quais são as restrições que existem. A inteligência sozinha não garante diferentes perspectivas. E aí ele dá um contra-exemplo, né, sobre a sabedoria das multidões. O Thomas Watson, presidente da IBM, lá em 1943, quando eles desenvolveram o computador, fez uma frase dizendo que acho que existe no mercado mundial, digamos, potencial para 5 computadores. Eles achavam que iam vender 5 computadores. A gente sabe o que aconteceu com a IBM, né? A gente está aqui hoje, né? Um derivado de um IBM de algum modo. Tá? A diferença que faz a diferença ainda, o segundo capítulo, a questão da diversidade. Então, diversidade, quando as pessoas que tomam decisões são muito parecidas em visão de mundo e disposição de ideias, elas facilmente se tornam presas ao pensamento grupal. É como se existisse um movimento de massa, né? Onde um vai atrás do outro. Tá? Isso não pode acontecer na sabedoria das multidões. Se isso existir, a gente não vai conseguir chegar nessa sabedoria das multidões. É muito pequena a possibilidade de um grupo homogêneo de pessoas chegar a uma boa decisão. Então eu tenho que garantir, para conseguir chegar na sabedoria das multidões, a tal da diversidade. É um dos fatores importantes, uma das características importantes. Outro fator é a independência. As pessoas têm que ter independência para tomar as suas decisões. O grupo de pessoas tem mais probabilidade de chegar a uma boa decisão
se as pessoas do grupo forem independentes umas das outras, se elas não se influenciam mutuamente. Independência significa uma relativa liberdade da influência das outras pessoas do grupo. Então, para mim conseguir ter independência, eu tenho que impedir que os erros cometidos pelas pessoas sejam correlacionados, né? Eu não posso permitir que aquele conhecimento tenha o mesmo viés, na verdade. Indivíduos independentes têm maior probabilidade de ter novas informações diferentes, o que é bom para a sabedoria das multidões. A invenção pode ser uma realização individual, no sentido de alguém ter um insight, né, inventar alguma coisa nova, mas a escolha entre as invenções, aquilo que realmente vai vingar, é uma realização coletiva, segundo ele, segundo o autor, e as decisões devem ser tomadas simultaneamente. Por que simultaneamente? É uma forma de você garantir independência, uma forma de uma pessoa não consultar a outra. Principalmente se a gente pensar em pequenos grupos, né? Quando os grupos estão mais dispersos, descentralizados, como a gente vai ver na sequência, isso não acontece com tanta facilidade. Juntando as peças, a arte da descentralização. Se você colocar um bando de pessoas egoístas e independentes para trabalhar de forma descentralizada, no mesmo problema, em vez de tentar dirigir seus esforços para cima e para baixo, sua solução coletiva provavelmente será melhor que qualquer outra solução. Ele até cita o exemplo do desenvolvimento da vacina para a gripe SARS, a gripe aviária, que aconteceu em 2002, 2003, onde a Organização Mundial da Saúde ela acabou contactando 11 laboratórios ao redor do mundo para que conseguisse desenvolver rapidamente uma vacina para aquela gripe. Mas não existia uma hierarquia de baixo para cima da Organização Mundial de Saúde em relação a esses laboratórios. Os laboratórios eram independentes, eles trabalhavam de uma forma independente, descentralizada. Só que tudo que eles descobriam, eles divulgavam para os outros. E dessa forma, os outros conseguiam avançar mais rápido também em novas descobertas e acabaram chegando numa vacina de uma forma mais rápida, sem que houvesse, de fato, uma centralização. Descentralização. O poder não está plenamente instalado em um ponto central, encorajando a independência. O exemplo que eu acabei de falar. Né? Estimula e, por sua vez, é alimentado pela especialização. Aumenta a abrangência e a diversidade de opiniões e informações dentro do sistema. Que sistema? O sistema de tomar decisões. Aquela massa, aquela coletividade que vai chegar a alguma decisão, alguma solução para algum problema. E é fundamental para que a gente consiga usar o conhecimento tácito, aquele conhecimento que não é formal, mas que está na mente das pessoas. Um outro exemplo que ele cita é o Linux, o sistema operacional Linux, que é um sistema descentralizado. Na verdade, ele é desenvolvido por quem? Não tem uma empresa específica desenvolvendo o Linux, assim como tem na questão do Mac, assim como tem na questão do Windows, né? A Microsoft. Tá? O Linux são várias pessoas no mundo, de uma forma espontânea, desenvolvendo o sistema, aperfeiçoando o sistema. Então, é um sistema descentralizado. Reforçar o equilíbrio entre o local e o global é uma necessidade de um sistema descentralizado. Isso pode produzir resultados verdadeiramente inteligentes se houver uma forma de agregar, aí é a quarta característica que eu preciso para conseguir chegar na sabedoria das multidões, que é a agregação. Agregar as informações de todos dentro do sistema. Então, agregação, paradoxalmente, é importante para o sucesso da descentralização. Embora eu tenha que ter opiniões descentralizadas, eu tenho que agregar essas opiniões para conseguir chegar numa resposta para um problema. Essa é a ideia. É difícil fazer a verdadeira descentralização funcionar, é difícil manter essa descentralização funcionando e é fácil essa descentralização se transformar em desorganização. Aí ele cita os atentados de 11 de setembro, né, onde existia... havia bastante descentralização, várias agências americanas, CIA, FBI, NSA e várias outras que ele cita no livro, com informações que, se de algum modo tivessem sido agregadas, eles poderiam ter chegado à conclusão que os atentados iriam acontecer e poderiam ter impedido. Né? Então havia descentralização, mas eles não conseguiram chegar na sabedoria das multidões porque faltava a agregação. Né? Não havia nenhum mecanismo de agregação da inteligência coletiva. E pelo que ele fala no livro, até hoje não existe. Eles até hoje estão tentando descobrir como fazer isso lá nos Estados Unidos. Né? Na verdade, aí é uma questão de poder. Cada uma dessa gente tem o seu poder, não quer abrir mão do seu poder. Né? Bom, vamos lançar coordenação no mundo complexo. Esse é o 5º capítulo, onde ele vai falar de questões de coordenação.
O que define um problema de coordenação é o fato de que, para solucioná-lo, a pessoa precisa pensar sobre o que acredita ser a resposta certa, mas também pensar no que ele acredita que os outros acreditam ser a resposta certa. O que cada pessoa faz afeta e depende do que todas as outras pessoas irão fazer. Um exemplo que ele cita é do livre mercado. Qual é a ideia do livre mercado, né, que é um problema de coordenação? É você enviar recursos para os lugares certos pelo preço certo, né? O próprio mercado se regula, né? Mas para isso eu tenho que pensar o que é melhor, para onde é que eu tenho que mandar aquele recurso, qual é o preço certo daquele recurso, e também pensar se aquelas pessoas que também vão pensar nesse problema têm a mesma visão que eu. Problemas de coordenação demandam soluções de baixo para cima. As pessoas podem encontrar um caminho para resultados coletivamente benéficos sem uma decisão centralizada, sem sequer falarem umas com as outras, essa é a ideia. E convenções permitem que grupos de pessoas distintas e desconexas se organizem com relativa facilidade sem conflitos. Para isso é fundamental que a pessoa internalize as pessoas do grupo internalizem aquelas convenções e ao mesmo tempo existam algumas sanções externas, né? Por exemplo, regras de trânsito. A gente tem que conhecer as regras de trânsito para poder se coordenar dentro do trânsito, e se a gente desrespeitar as regras de trânsito, o que vai acontecer? A gente vai levar uma multa. Essas são as sanções. E fechando essa parte teórica, a sociedade existe, impostos, gorjetas, televisão, confiança, né, o título do capítulo, onde ele vai falar de problemas de cooperação, na verdade. Tá? Os membros de um grupo são uma sociedade precisam adotar uma definição de interesse pessoal mais ampla e ser capaz de confiar naqueles que o cercam. Ele cita exemplo no jogo de futebol. Embora existam dois times competindo entre si, um querendo ganhar do outro, eles têm que transformar aquele jogo em algo atrativo e atraente, né, interessante para os telespectadores. Portanto, os dois times têm que, de algum modo, se coordenar. Então, problemas de cooperação. Comportamento pró-social, ou seja, transcender o interesse pessoal e intencionalmente ou não tem a ver com ter alguma sanção, fazer coisas que acabam servindo ao bem comum. As sociedades e as organizações só funcionam se as pessoas cooperam entre si. A base da cooperação não é confiança, mas a durabilidade do relacionamento, né? Ele diz que o pagamento de impostos é um exemplo clássico de problemas de cooperação. Por quê? Eu posso pensar em pegar carona, né? O que significa pegar carona? Por que eu vou pagar impostos se o resto paga impostos, né? E ao pagar impostos eu consigo ter estradas, eu consigo ter hospitais públicos e assim por diante, tá? Então parece algo racional pegar carona, né? Mas se todo mundo pensar assim, o que vai acontecer com os bens públicos? Vão deixar de existir. Então acaba existindo uma cooperação dentro da população. Bom, falando um pouquinho então dos capítulos onde ele vai traçar diversos exemplos, diversos estudos de casos sobre a sabedoria das multidões, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque na verdade o que interessava, o principal, conceitual, está naqueles primeiros capítulos. Tráfego é um problema de coordenação. Por quê? Ele dá alguns exemplos. Um deles é quando alguém vai para o centro, engarrafa o centro, está prejudicando outras pessoas, né, que também foram para o centro. Tá? Como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso fazer com que as pessoas se coordenem? Criando uma taxa de engarrafamento. Você quer ir para o centro, eles fizeram em Londres. Né? Você quer ir para o centro, ok. Você vai pagar uma taxa porque você está infligindo algum prejuízo para as outras pessoas que também estão indo para o centro. Ciência, colaboração, competição e reputação. Por que os cientistas cooperam entre si? Qual é a ideia? Né? Os cientistas se tornam mais especializados, a ciência se tornou mais especializada, o número de subcampos em cada disciplina se multiplicou. A colaboração permite que os cientistas consigam incorporar diferentes conhecimentos de uma forma mais rápida e, portanto, chegar a novas conclusões, novas soluções. O conhecimento, mais que cumulativo, é coletivo. E tem outra coisa que ele dá informação. Quem é que reconhece o valor de uma descoberta dentro da ciência? Os próprios cientistas. Então eu tenho que publicar aquilo que eu descobri para ser reconhecido, para que outros façam os mesmos testes, cheguem à mesma conclusão que eu e validem aquilo que eu fiz, e assim eu vou ser reconhecido. Comitê, júris e equipes é aquela questão de pequenos grupos. Pequenos grupos são diferentes de grupos de mercado, apostadores, grandes grupos, né, telespectadores. O pequeno grupo tem sua própria identidade. A influência das pessoas do grupo sobre a avaliação das outras é inevitável. Perigos que os pequenos grupos têm que enfrentar. Enfatizar o consenso sobre oposição. Então eu tenho que buscar a oposição, ideias diferentes. Quando um chefe dentro de uma reunião, né, ou alguém com poder diz certo alguma pergunta, né, para encerrar a reunião, ele diz que na verdade a pessoa está querendo dizer, não há pergunta, certo? Já tomamos a decisão.
A sequência com que as pessoas se manifestam tem efeito sobre os outros, então os primeiros que falam acabam influenciando mais os outros. E o status tende a definir padrões de fala, ou seja, quem tem mais status acaba falando primeiro, acaba falando mais, acaba influenciando os outros também em pequenos grupos. Então a gente tem que enfrentar isso dentro dos pequenos grupos. A empresa, conhece o chefe, igual ao velho chefe. Ele fala das corporações, por que elas existem, né? É um poder consciente num meio de cooperação inconsciente, né? Empresa, fornecedor, distribuidor. Ele dá o exemplo da Zara. Na realidade, a Zara é uma empresa que consegue rapidamente mudar uma coleção se ela percebe que aquela coleção não está sendo vendida. Em questão de 15 dias, eles conseguem repor toda uma coleção na loja. Para isso, eles conseguem coordenar o comportamento dos clientes, perceber o que os clientes gostaram e não gostaram, coordenar o comportamento dos fornecedores de tecidos e coordenar o comportamento dos seus próprios empregados, dos seus próprios funcionários. São coleções, né, que são adequadas a cada lugar, eles fazem diferente, eles fazem uma pesquisa para cada país, para cada cidade. E eles são muito rápidos em repor a coleção se ela não deu certo, né? Eles não fazem uma coleção para uma temporada. Oi? Isso, eles não fazem, ele explica bem, eles não fazem coleções para uma temporada de inverno, para uma temporada de verão, né? É quase como se fosse um teste, um piloto. Está funcionando, a gente mantém, não está funcionando, a gente troca. Bom, problemas cognitivos, né? Então há bons motivos para que as empresas tentem pensar além da hierarquia como uma solução para problemas cognitivos. Na realidade, a ideia do planejamento estratégico, em vez de ser tomado decisões só no nível de executivos, eu tenho que envolver mais pessoas, mais staff da organização, buscar informação. A decisão final vai ser tomada num nível superior, mas com informações mais amplas, né? Buscando a sabedoria das multidões. Mercados. Enquanto desvios da racionalidade forem aleatórios, os erros irão se cancelar mutuamente. O grupo continuará a produzir uma resposta certa. A irracionalidade individual pode contribuir para a racionalidade coletiva. O que é verdadeiro para o indivíduo não é necessariamente verdadeiro para o grupo. E aí ele fala que bolhas e quebras são exemplos de tomadas de decisões coletivas que deram errado, né? Você só vê bolhas na economia, você não vê bolhas na economia real, né? As bolhas acontecem nos mercados financeiros, tá? Os mercados de ações são uma mistura mutável, mas relativamente estável de tomadas de decisões independentes. Independente porque cada um decide em quem vai investir, que empresa vai investir. Independente porque a gente não faz isso sem olhar o movimento das ações, né? O valor das ações. As bolhas e quebras acontecem quando a mistura tende demais para a dependência, né? Então eu perdi uma daquelas características que é importante na sabedoria das multidões, que é exatamente a independência. E por fim, para fechar, ele fala da democracia. Do ponto de vista de um economista, o que surpreende é que alguém se preocupe em votar. Afinal, seu voto tem pouca chance de mudar o resultado final, né? Por que você vai votar, então? Ele diz que, na verdade, a democracia não é uma forma de resolver problemas cognitivos, mas é uma forma de lidar com os mais fundamentais problemas de cooperação e coordenação. Como é que a gente pode viver junto? Problema de coordenação. E vivendo junto, qual é o mútuo benefício que a gente tem com isso? O problema de cooperação, a questão do pagamento de impostos. Com isso eu fecho a apresentação. Obrigado pela atenção de vocês por enquanto. É engraçado com esses livros, de certa forma, o que o Super Cúncio fez?